Olá, Hugo, como estás? Está tudo bem? É um Muito privilégio enorme, obrigado, pá. é um privilégio enorme estar aqui à conversa e já admiro o seu trabalho há muito tempo. É um privilégio. Obrigado pelo convite e olha, estou disponível para partilharmos aqui uma hora sobre boas coisas do futebol. Só boas coisas do futebol. Claro, Agora exato. que a Liga começou, e eu tenho visto e tem-me agradado muito o futebol praticado, mas fora das quatro linhas não me tem agradado absolutamente nada. Claro. Portanto, possamos. Mas aqui é só para debater é mesmo futebol e as suas ideias de jogo e assim. E eu lhe Ok. perguntar como é que vê a falta hoje em dia do futebol de rua. É lá, entras logo com uma agressividade tremenda. Sabes que eu estive muito ligado à formação durante muito tempo e o futebol de rua é característica essencial e que vai ao encontro daquilo que o futebol português e as crianças mais necessitam. É a criatividade. Futebol sem criatividade não é futebol. A exaltação individual é determinante na componente coletiva de uma equipa e essa exaltação individual só é conseguida com trabalho, com prazer, a idades bastante jovens, e quando tu não proporcionas isso às crianças e jovens, obviamente que elas vão ficar muito formatadas, e ao ficarem muito formatadas, não vão ter tanto prazer em explanar aquilo que mais gostam de fazer, que é jogar futebol. Claro. E lhe perguntar a importância do treino. Tens as perguntas todas preparadas. O treino é fator determinante para fazer crescer e desenvolver qualquer jogador de futebol. Se o treino for bem aplicado, portanto, se não forem queimadas etapas na evolução das várias das crianças, se assim for, acredito que as crianças possam crescer consolidadas, possam desenvolver-se também de forma consolidada e possam apreender e aprender a jogar futebol. E lhe perguntar, sabendo que também dá aulas de formação, e lhe perguntar a cultura e modelos do jovem treinador atualmente. Oh, Hugo, nós não temos em Portugal hum, uma linha orientadora para formatar treinadores. Há quem o tente fazer. Tu sabes que o ser treinador depende de inúmeros fatores. Claro. Depende do conhecimento em primeiro lugar, o conhecimento da modalidade, mas não somente da modalidade. E em paralelo com esse conhecimento, depende muito também da comunicação, ou seja, a forma como tu transmites esse conhecimento. E muitas das vezes travas a comunicação verbal. Há outras formas de comunicação, entendes, que não somente a verbal. Esses são dois fatores preponderantes para se ser treinador. Obviamente que estes dois fatores a serem concretizados, a liderança, o conceito de liderança está presente, torna-se mais fácil. Agora, eu não vejo que exista uma escola de treinadores portugueses. Há sim uma intenção clara em tornar os treinadores portugueses muito ricos no seu conhecimento, dando-lhes também em paralelo conhecimento para enfrentar outras áreas que são cada vez mais fundamentais na operacionalização do treino, na operacionalização do jogo e, obviamente, na relação, e quando eu falo de relação, falo do domínio relacional versus dimensão humana, que é fundamental para se crescer enquanto treinador. E lhe fazer uma questão: como é que trabalhou mentalmente a equipa do Sporting o ano passado, por exemplo? Como é que eu trabalhei? Como sabes, eu era treinador adjunto. Sim, mas o adjunto, E tu sabes que há diversas formas de manifestação da nossa atividade enquanto adjuntos, mas que estão sempre dependentes daquilo que é ou que são as intenções do treinador principal. O que é que isto significa? Um treinador principal distribui várias tarefas e funções por cada treinador adjunto. E essas tarefas e funções competem depois aos treinadores adjuntos desenvolvê-las. E assim foi feito. Como tu sabes, o problema Sporting foi algo pelo qual eu não sei se muitos o vivenciaram, mas claro. num pós-ataque à academia, numa pós-invasão à academia, estar relacionado com a construção de uma época desportiva quando tu chegas somente 2 dias antes da época se iniciar, é Claro. certamente uma tarefa árdua.
Ou seja, as tuas competências enquanto adjunto até extravasam também para outros domínios que não somente aqueles que te foram concedidos e dados pelo treinador. O que é que eu te posso dizer relativamente à preparação de uma época feita neste contexto? Posso dizer que tive muito mais dificuldade em fazê-la com umas condições muito mais reduzidas do que, vou-te dar este exemplo, do que alguns clubes que eu treinei enquanto treinador principal no Campeonato de Portugal. Porquê? Porque no Campeonato de Portugal, eventualmente, eu não sei, mas 30 dias antes eu já sabia que clube ia treinar. Daí eu ter tempo para preparar uma época desportiva, ok? Desde o plantel até aos diferentes recursos esses essenciais para que tu consigas alcançar o êxito, algo que no Sporting não nos foi possível ter. Ou seja, nós trabalhamos grande parte do período preparatório, inclusive o período pré-competitivo, praticamente em cima do joelho, porque tínhamos uma competição que era a primeira jornada da Liga, ainda para mais com uma pressão enorme, fruto de tudo o que tinha acontecido antes. Tínhamos que ter a capacidade de selecionar jogadores, não querendo perder as referências da equipa, todos aqueles jogadores que, como tu sabes, pediram a rescisão de contrato com justa causa, e que nós tínhamos e sentimos que conseguiríamos ir recrutar alguns desses jogadores porque eram elementos-chave no plantel, eram elementos determinantes, e centramos-nos muito nesse aspecto, provavelmente abdicando de outros fatores, porque não tínhamos tempo para tudo. Agora, aquilo que foi conseguido foi, sobretudo nos primeiros tempos, uma relação de gestão, porque era essa que tinha que ser feita. E porquê? Porque a cada dia vinham chegando jogadores. E a cada dia iam saindo jogadores. Nós chegamos à primeira jornada em Moreira de Cónegos com o Moreirense, e posso dizer que tínhamos, desde o Coates, ao Bataglia, ao Bas Dost, ao Bruno Fernandes, ao Acunha, ou seja, os jogadores de referência da equipa, quase todos eles, tinham somente 2 a 3 semanas de treino. Portanto, era uma tarefa de gestão, não era uma tarefa de construção ainda. Curiosamente, numa tarefa de gestão e nesse relacionamento próximo com os jogadores, nós, à quarta jornada, tínhamos 3 vitórias e 1 empate. Ou seja, estávamos em primeiro lugar com 10 pontos, na altura ainda naquela comissão de gestão do presidente Sousa Sintra. Okay. Eu falei-lhe nisso por causa disso mesmo, por causa de o ataque e vocês terem apanhado a equipa nessa situação. Para isso é que eu toquei naquele assunto mental de preparação da equipa. Porque por causa disso é que eu falei, por causa das rescisões e tudo, como é que se mentaliza uma equipa que tem uma época pela frente e que aquilo já está para trás. Que há fatores que, por vezes, há variáveis no futebol, desde a imprevisibilidade, a aleatoriedade, há fatores, ou seja, que são incontroláveis. Claro. E há gestão de mentalidades que nós nem sempre não as conseguimos controlar, nem sequer as conseguimos prever. O que é que isto significa? Quando as expectativas estão muito baixas numa equipa de futebol e quando os jogadores estão todos envolvidos, também por uma questão de brio, por uma questão de orgulho. Olha, o Carlos Manuel está aqui a tentar. E eu vou tentar só assim, e gostava de convidar um dia também a vir aqui à conversa. É o Carlos Manuel. Sabes que o Carlos Manuel é uma referência enorme e é alguém muito especial, alguém que tem uma postura e uma forma de estar que eu acredito que eu possa aturar mais 30 anos pelo menos, 30, 35. Ele tem 61 para aí, portanto até aos 96 anos ele vai ter que levar comigo e eu também vou ter que o aturar, percebes? Mas deixa-me dizer o seguinte para eu não me perder. Quando tu tens uma equipa, ou quando vais para uma equipa que tenha expectativas baixas por tudo aquilo que aconteceu na época anterior, tu tens aqui algo a que te possas agarrar para promover para a época seguinte alguns objetivos que possam vir a ser alcançados. Sobretudo quando tens jogadores com um grande caráter e que passaram por aquilo que passaram e não têm qualquer receio,
é enfrentar o futuro. E foi um pouco isso que aconteceu. E eu acho que aí o José Peseiro fez uma gestão muito, muito inteligente, e a palavra adequada é mesmo essa, é gestão, porque nós não podíamos construir nada por aquilo que eu já te disse, e nessa gestão ele foi conseguindo fazer congregar alguns ideais, alguns interesses, para que a equipa pudesse estar como estava, como eu te disse, até à quarta jornada, em primeiro lugar. Até um pouco contra a vontade na lógica de jogo do José Peseiro. Como tu sabes, o modelo de jogo do José Peseiro é muito ele virado para o ataque, é muito ele virado para as dinâmicas ofensivas da equipa e não tanto para as dinâmicas defensivas. E ele, muito bem, na minha opinião, conseguiu vocacionar muito o jogo dele para, em primeiro lugar, para os equilíbrios, para a concentração defensiva, porque também sabia de antemão que os jogadores não estavam também na dimensão física preparados para enfrentar aquele período inicial da época. E por acaso considero que ele esteve muito bem nessa abordagem e os resultados provaram nessas tais 4 primeiras jornadas. Ou seja, e com 2 pontos do primeiro, não é? Sim, não, nós estávamos em primeiro, Um abraço, Carlos, depois falamos. Nós estávamos em primeiro no momento em que o Sousa Sintra saiu. Enfim, obviamente teríamos dificuldade, porque os argumentos eram outros, teríamos dificuldade em continuar em primeiro e quem sabe até podíamos continuar em primeiro. Agora tu sabes que os argumentos neste momento, quer do Benfica, quer do Futebol Clube do Porto, são argumentos que o Sporting não tem. Está a procurar, ou pode vir a ter num futuro próximo. Mas no momento não tem qualquer hipótese. E como tal, de uma forma muito equilibrada, nós estávamos a conseguir ser competitivos, e aliás o Sporting conseguiu inclusive ganhar nessa época 2 taças, sobretudo pela dimensão humana dos jogadores, porque mesmo os jogadores sofreram nessas primeiras jornadas alguma pressão até vinda do exterior e souberam suportar muito, muito bem essa pressão e souberam resolver os problemas dentro das 4 linhas. Portanto, foi um grupo de trabalho excepcional com o qual até foi muito fácil trabalhar. Tive pena de não poder também eu, enquanto adjunto, libertar-me um pouco mais, mas o contexto era de dificuldade máxima e o trabalho exigido era muito, porque tínhamos muitas tarefas para concretizar. Recordo o estágio, podia-te falar aqui de algumas histórias mirabolantes, como o estágio no período preparatório na Suíça, em que nem sabíamos quais os adversários que iríamos defrontar nesse mesmo período preparatório, e falamos de um dos grandes clubes portugueses, mas para que tenhas a noção da dificuldade na preparação de uma época desportiva e como ela, mesmo assim, conseguiu ser minimamente bem preparada, a importância que deveríamos ter dado, mas lá está, não podíamos dar importância a todos os fatores, mas alguns jogadores com um potencial enorme que estavam na equipa, faziam parte do plantel do Sporting, mas como te disse, a prioridade era conseguir trazer os jogadores de referência que tinham pedido a rescisão, com justa causa, e daí que outros jogadores muito bons, lembro-me do Demiral, como tu sabes, é um jogador de excelência, mas que não tinha qualquer jogo também na equipa A no ano anterior, portanto, é muito fácil agora apontar o dedo, mas quando nós chegamos o Demiral já lá estava. Quem fala do Demiral fala de outros jogadores, pronto. Mas a verdade é que mesmo assim as coisas correram muito bem e no plano mental também acho que conseguimos chegar fácil aos jogadores, também porque os jogadores quiseram fazer algo em prol do clube, mostrando essa dignidade e esse orgulho, e quando assim é, os treinadores só são bons treinadores quando têm jogadores com caráter, porque de outra forma terão muito mais dificuldade em ser bons treinadores. Claro. E vou sair um bocadinho do Sporting e vou-lhe perguntar, identidade barra estratégia ou as duas coisas juntas? Em primeiro lugar, já percebeste que tudo o que tem a ver com formatação de jogadores, eu confesso não ser muito apologista. Formatação de equipas, eu confesso que também não sou muito apologista. Qualquer treinador tem uma vontade de jogar de uma determinada maneira. Claro. Aquilo que se diz agora, o meu jogar, e que eu considero que é a ideia, que é um modelo de jogo. Ok? Claro. Todos nós temos essa ideia. Qual é a grande facilidade do treinador português por esse mundo fora? É a sua capacidade de adaptação a diferentes contextos. Claro. Ou seja, se eu vou treinar para um determinado clube que tem uma determinada cultura,
eu terei que me adaptar a essa cultura, impondo ou tentando impor o meu modelo de jogo, mas percebendo a cultura de clube e percebendo também se eu consigo implementar esse mesmo modelo de jogo. E isso é um ato de inteligência sublime, suprema. Aqueles que tentam somente impor o seu modelo de jogo sem olhar a tudo o que está à sua volta, habitualmente não têm sucesso. Confesso. Eu acredito que quem jogue para ser campeão, o lado estratégico, e considero o lado estratégico o planeamento para o jogo que se disputa com o próximo adversário, isso é que é o lado estratégico, esse treinador não se tem que preocupar de sobremaneira. Porquê? Porque a sua equipa já tem recursos, já tem valências muito superiores e pode sistematicamente ultrapassar o adversário. Se eu jogo para atingir a Europa, eu também consigo impor quase sempre as intenções do meu jogo. Mas se eu jogo para a manutenção e os meus recursos são muito, muito menores, a não ser que o treinador esteja constantemente a querer impor o seu jogo, pensando que dando mostras da sua qualidade de treino versus qualidade de jogo, ele terá futuros contratos muito chorudos, é provável que sim. Mas a verdade também é que o lado estratégico aí está inerente, porque eu não consigo anular as mais-valias do adversário se não tiver esse lado estratégico. Não sei se me faço entender. Todos o fazem. E o futebol é tão simples. Por norma, nós tentamos arranjar clichês para parecer bem, para que nos possamos mostrar treinadores da moda, seguindo por vezes até seitas, que me desculpem, quando aquilo que nós devemos fazer é ter cada vez mais conhecimento sobre tudo, sobre o jogo e tudo aquilo que rodeia o jogo, mas criar uma ideia própria, que é nossa, que é aquilo que nós acreditamos e que possa ser revelado a cada uma das jornadas. Isso é que é ser treinador. Quando nós fazemos cópias daquilo que é feito pelos outros em contextos completamente diferentes, diferenciados do nosso também, por vezes damos-nos mal. É só isso. Acredita em modelo no sistema único e num clube ou numa seleção? Agora, neste caso, está na seleção, por exemplo, da Venezuela, um sistema único. Sabes que o modelo, tal como o nome indica, se quiseres, é algo que nós procuramos aperfeiçoar. Portanto, o modelo nunca poderá ser algo fechado. É algo que tende a melhorar no decorrer da época. Por isso é que nós também assistimos a algumas equipas que até apresentam um futebol extraordinário na primeira volta de qualquer campeonato, em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, mas a verdade é que depois a variabilidade não é muita, o modelo não evolui, o modelo estagnou. Eu não sei se devo chamar a isso um modelo, percebes? O modelo é algo que está em constante evolução. Muitos também me dizem que o sistema não tem uma relevância tremenda, enfim, por vários motivos, não me perguntes o porquê, não tem uma relevância tremenda na sua associação com o modelo. Para mim, o sistema será sempre o ponto de partida para algo. Percebes? Por muito que se diga ao contrário. Se eu jogar em 4-3-3 ou jogar em 4-4-2, há movimentos que são completamente divergentes, ou seja, o ponto de partida, aquilo que nós chamamos de dinâmicas, diferem muito. Se tu jogares numa linha de 3, tu constróis de forma diferente do que jogando numa linha de 4, porque o posicionamento dos teus laterais poderá ser ele diferente. Entendes? Portanto, agora, é óbvio que há muitas coisas que dão jeito, que sejam ditas e caem muito bem e que ficam muito bem, mas eu acho que cada vez mais nós devemos simplificar todo um processo que já por si é tão complexo, já por si nos dá tanto trabalho. Porque é que temos que comunicar para o exterior, dando mostras dessa complexidade, só para mostrarmos que temos conhecimento? Não se justifica. Não se justifica. No futebol, o grau de dificuldade máximo é pôr a equipa a jogar de forma simples. Percebes? Também para fora, nós devemos falar de forma simples. Não devemos complicar, porque o adepto quer ver a equipa a jogar bem e simples de preferência. Tudo mais são histórias, enfim,
que nós podemos ir contando. Claro. É a favor da participação dos jogadores no processo? Se eu sou a favor da participação, tal como o modelo não é fechado, também cada um dos contextos não pode ser fechado. Repara, eu já tive, enquanto treinador principal, em escalões inferiores, no Campeonato de Portugal ou na antiga terceira divisão, Claro. jogadores que podem muito bem participar no processo. Se eu te disser que noutros grupos isso não deve acontecer, claro que não pode nem deve acontecer. Claro. Percebes? Sobretudo grupos que não são formados por ti. Porque uma coisa é tu iniciares uma época com um plantel do qual tu tens o total conhecimento, do qual tu sabes, conheces a dimensão humana de cada um daqueles jogadores. Outra coisa é tu entrares a meio, sabendo que os jogadores que lá estão tiveram problemas com os treinadores anteriores, que são grupos complexos, difíceis de gerir, que têm problemas de relação no seio do balneário, e aí provavelmente tu não podes ter essa abertura para ter uma liderança mais democrática. Aí provavelmente terás que ter e deverás ter uma liderança autocrática, percebes? Não. Agora, aí são questões que diferem muito. É como eu te digo, eu não acredito que um treinador inteligente possa agir em grupos diferentes, em contextos diferentes, em culturas diferentes, sempre da mesma maneira. Terá Claro. ele que se adaptar a algo que é muito diferente de contexto para contexto. Claro. E eu vou-lhe propor um dilema agora. E Guardiola e Barra Simeone e tudo junto uma simbiose perfeita? A organização defensiva, a organização ofensiva deles? Não, sabes o que é que eu te digo? Eu olho para a equipa, ou para as equipas do Guardiola, olho para as equipas e dou-te outros nomes de treinadores que têm um futebol ofensivo de excelência aqui no nosso nível, o Jorge Jesus, por exemplo. Sim. Percebes? E tu sabes, podes não acreditar, mas é a minha opinião. A minha opinião, para que eles apresentem toda aquela qualidade de jogo ofensivo, é que está assente numa qualidade de jogo defensivo imensa. Sabes o que é? Eu olho para a equipa dos tempos do Guardiola no Barcelona, quando a equipa perdia a bola, e eu olhava para 6, 7 jogadores próximos do portador da bola da equipa adversária e via o adversário sem qualquer referência, sem qualquer linha de passe. E isso é um trabalho defensivo de excelência. Eu olho para as equipas do Jorge Jesus e eu olho para a reação à perda ou para os equilíbrios da equipa conduzindo a equipa adversária para onde ele pretende conduzir. Eu acho que isso é de excelência. Portanto, as equipas têm um relevo ofensivo extraordinário porque assentam numa grande qualidade do seu jogo em termos defensivos. Agora tu dizes-me, o Simeone, pois bem, eu acho que a equipa do Atlético de Madrid, ao contrário do que também muitos apregoam, que é uma equipa que promove desgaste nos jogadores, é uma equipa que tem inúmeras lesões, há dados que são concretos e eu acredito nisso. Mas na história do Atlético de Madrid, nunca o Atlético de Madrid foi tão grande como o Simeone. Joga num bloco mais baixo na sua organização defensiva, é um facto. Não é tão agradável para o adepto, é também um facto. Mas a verdade é que os recursos do Atlético de Madrid, jogando contra provavelmente a melhor equipa da história do futebol mundial de todos os tempos, que foi o Barcelona de Guardiola, jogando também contra o Real Madrid de José Mourinho. Aliás, convém referir que o José Mourinho conseguiu roubar títulos ao melhor treinador, supostamente o melhor, mas à melhor equipa da história do futebol. O José Mourinho conseguiu-lhe roubar títulos ao serviço do Real Madrid. E só os roubou porque teve que se adaptar no tal plano estratégico que nós estávamos a falar para não deixar o Barcelona jogar. E isso é fantástico. E obviamente que o Simeone, para os ganhar em Espanha, não podia jogar como jogava o Barcelona. Jogava de uma forma diferente, mas com jogadores que iam com ele até ao fim do mundo. Isso eu acho extraordinário. Daí eu não poder dizer que o Simeone é melhor que o Klopp é melhor que o Guardiola é melhor que o José Mourinho. Uma coisa eu te posso dizer, o treinador que eu mais admiro, porque foi aquele que promoveu um crescimento imenso nos treinadores portugueses e ao qual nós devemos ter esta gratidão para toda a vida, aí é o José Mourinho e ponto final. Portanto, é inesquecível
2002, 2003 marca a história do futebol português, 2003, 2004 marca a história do treinador português. E quando eu ouço alguns inteligentes do nosso futebol relegarem o José Mourinho para segundo plano, quando tiraram proveito do crescimento e do desenvolvimento do futebol português à conta do José Mourinho, não me merecem muita consideração. Também te digo o seguinte, eu admiro imenso, como deves calcular, o trabalho do Guardiola, considero o Guardiola um dos melhores treinadores de sempre. Agora, a verdade é que, sendo um dos melhores treinadores de sempre, em 10 anos, reparem, 10 anos, que não teve Messi na sua equipa, somente 10 anos, a componente coletiva está toda lá. Só que lhe tem faltado essa exaltação individual. E por esse motivo, ou por outro, não me perguntes, não é campeão europeu há 10 anos. Até o pode ser, mas há 10 anos que não ganha uma Liga dos Campeões, jogando um futebol maravilhoso, tendo uma qualidade imensa nas suas equipas, mas não tem o Messi. Talvez seja por isso que não seja campeão europeu. Falou aqui num tópico que queria falar a seguir, que é o imediatismo no futebol. Que nisto do Mourinho, o imediatismo está... que as pessoas só olham para o resultado, não é? O resultado é consequência de um processo, que é uma palavra que se usa muito também no futebol. Se tu jogares, independentemente de jogares em posse, de jogares mais em transição para ataque, e transição para ataque, resumindo, é em contra-ataque ou em ataque rápido. Se tu jogares dessa forma, de uma ou de outra forma, tu podes jogar, tu podes ganhar. Obviamente que se tu estás em equipa grande, sem dúvida que tu tens que ter um ataque posicional que seja evidenciado, porque significa que tu vais jogar contra equipas mais pequenas que a tua, tu tens mais tempo a bola, tu tens que encontrar desequilíbrios para entrar na organização defensiva, para perfurar a organização defensiva adversária. Entendes? Portanto, tu falavas-me no mediatismo que é dado... Imediatismo do resultado, a sua só olhar o resultado. Eu devo dizer o seguinte, tu sabes que um treinador, eu digo muitas vezes isto nos cursos de treinadores quando eu estou a lecionar, um treinador jogando bem e perdendo é criticado. Um treinador jogando mal e ganhando é criticado. Um treinador ganhando, mas não tendo jogadores excepcionais, nunca poderá ganhar ao mais alto nível. Isto é uma evidência, ou seja, o treinador será sempre criticado por tudo aquilo que ele irá fazer. Aquilo que ele tem que fazer é encontrar o seu modelo, encontrar as linhas orientadoras para chegar ao sucesso. E isso é muito difícil, eu devo dizer, enquanto treinador principal, se eu soubesse fazer sempre, eu neste momento era o melhor treinador do mundo. E sou um simples treinador, certo? Enquanto adjunto, tento também contribuir para que o meu treinador possa ele atingir o sucesso. Agora, como tu sabes, todos os treinadores querem atingir o sucesso. O mediatismo que é dado ao resultado é perfeitamente normal. A comunicação que se diz ser agressiva em Portugal é muito mais agressiva noutros países para com outras equipas que têm orçamentos muito superiores. O mediatismo que é dado aqui ao resultado não me parece que seja excessivo, até porque nós cada vez mais também vamos percebendo que só ganha quem tem qualidade para ganhar. E para se ter qualidade é preciso treinar bem. Quem não treina bem hoje em dia não tem hipótese de ganhar. Não tenho as dúvidas. E mesmo treinando bem, como já são muitos a treinar bem e a querer jogar bem, só um pode ganhar. Portanto, considero tudo isso normal. Ia-lhe perguntar o que não se explica no futebol e subentende-se? Essa pergunta é muito filosófica. Diz-me, repete, o que não se explica no futebol? Não se explica no futebol e subentende-se. Se subentende? Sim. Eu não sei. Olha, eu posso dizer que há quem seja muito direto e quem seja muito aberto nas conversas que tem sobre esta modalidade. Esta modalidade não tem muitos segredos. Quando se subentende ou quando não se explica ou quando se deixa nas entrelinhas, há sempre algo, há uma estratégia, uma qualquer estratégia. Não é? Agora, por vezes, há jogos, eu já vi treinadores, se te referes, dou-te este exemplo, constituição da equipa para um jogo, para a próxima jornada. O treinador, em conferência de imprensa na antevisão ao jogo, diz no imediato o 11 com que vai jogar.
essa análise, feita por mim ou por qualquer outro, poderá ser feita em função de vários pontos de vista, não me perguntes quais, percebes? Agora, que ele tem uma intenção clara em transmitir o porquê de dar aquele 11 para aquele jogo, não tenho dúvida alguma, porque senão não o daria, entendes? Se no final do jogo há uma mensagem a passar e se essa mensagem está relacionada com o grupo, com o seu grupo, se é uma mensagem para o balneário, se está relacionada com a arbitragem, se está relacionada com outro qualquer fator, até com o adversário já do jogo da próxima jornada, também é possível que assim seja. Agora, eu posso dizer que cada vez mais há menos segredos nas dinâmicas de treino e há menos segredos em tudo o que se relaciona com as funções do treinador e dos jogadores. Claro. Para lá das 4 linhas, aquilo que acontece desde há décadas, percebes? E eu acredito, continuo a ser dos que acreditam, que tende aí a existir um crescimento e um desenvolvimento nessa área para que nós possamos ter um futebol ainda melhor do que aquele que temos. Porque o nosso futebol, comparativamente com outras áreas da nossa sociedade, fruto daquilo que é o trabalho dos treinadores e dos jogadores, dá de goleada a outras áreas da nossa sociedade. E nós muitas das vezes esquecemos-nos disso. Porque tu repara, nós somos campeões europeus, nós somos presença assídua nos mundiais e nos europeus, nós ganhamos títulos no futebol de praia, nós ganhamos títulos no futsal. Quem nos dera que em todas as outras áreas da nossa sociedade nós conseguimos ter este sucesso elevadíssimo como temos nesta modalidade. O que significa que, mesmo tudo aquilo que se diz acerca do futebol, tudo se diz de menos positivo, mesmo assim nós conseguimos fazer resultados surpreendentes. E sabes porquê? Porque somos mesmo os melhores treinadores do mundo e porque conseguimos colocar jogadores a jogar a um nível elevadíssimo. E quando eles jogam cá a um nível elevadíssimo, também não os conseguimos suster. Somos obrigados a abrir mão deles para que eles possam brilhar noutros campeonatos mais competitivos. Claro. Há um bocadinho já tocamos no aspecto da liderança e da comunicação, mas ia-lhe perguntar, acha que a liderança e a comunicação deve ser também individualizada, além de coletiva? Olha, há um treinador que é português, que é um treinador que todos nós lhe reconhecemos o mérito, que até teve para o exterior durante alguns anos alguma dificuldade na sua comunicação. Eu acho que, por exemplo, quem nos está a ouvir chega lá com facilidade, mas que tem um conhecimento extraordinário sobre o jogo e ao qual o futebol português deve muito. E ele tem uma expressão curiosa. A liderança do treinador começa por se conquistar no treino. Esse é o primeiro passo para se conquistar a liderança. É o passo em que tu mostras o conhecimento. Estou a citar o professor Jesualdo Ferreira, percebes? Esse é o primeiro passo. E a liderança no campo é uma liderança para o grupo, ok? É de índole grupal, percebes? Depois, tu tens à tua frente 24, 25, 26 jogadores, todos eles com características que são muito diferentes. Tens jogadores que tiveram vivências ao longo da sua vida que lhe provocaram uma personalidade muito diferente do jogador que se senta a seu lado quando estão a equipar para o treino, percebes? E compete enquanto treinador, até porque tu fazes uma avaliação diagnóstica no início da época e percebes as características de cada um daqueles jogadores e percebes alguns dos comportamentos. És tu que tu tens que te adaptar a alguns desses comportamentos, sobretudo quando não tens outras mais-valias e precisas urgentemente daqueles jogadores porque sabes que são eles que vão ser as mais-valias. Eu tenho alguns exemplos dos jogadores com quem eu já trabalhei, que foram jogadores de sucesso noutros clubes de menor dimensão, porque não tinham outro jogador daquela dimensão. O treinador tinha que recorrer sistematicamente àqueles jogadores. Em clube grande, se tu tens 2 jogadores da mesma dimensão técnica e tática, mas que a dimensão humana de um difere muito da dimensão humana de outro, obviamente, se esse que tem uma dimensão humana menor não se adapta, fica para trás. Não tem hipótese. Daí nós questionarmos o porquê de muitas vezes de jogadores que são craques em equipas de média dimensão, como é que não conseguem relevar todo o seu talento
em equipas de grande dimensão. Tem a ver com essa dimensão humana, tem a ver com o domínio relacional, tem a ver com caráter, com personalidade, etc, etc. Compete ao treinador perceber então essa gestão de grupo e, tal como eu te falei, de treinos diferentes, em contextos diferentes, de modelo de jogo diferente, em contextos diferentes, também te falo de relacionamentos diferentes para com jogadores diferentes, porque eles são mesmo isso, são todos diferentes. Claro. E lhe perguntar sobre o diagnóstico de observação, em termos de vídeo. Eu prefiro um coletivo ou também individual a cada jogador? Jogador que vai apanhar pela frente. Não, há das duas maneiras. Aquilo que se faz habitualmente, quando tu planeias o microciclo seguinte, tu chegas, portanto, tu terminas o jogo, imagina, da jornada 10, certo? Sim. Habitualmente, no dia seguinte, há folga para os jogadores. É o dia de descanso dos jogadores. A equipa técnica vai trabalhar, ou se não vai, deveria ir trabalhar. E o que é que a equipa técnica faz no dia de descanso dos jogadores? Analisa o jogo que já se realizou, analisa comportamentos estáticos, analisa comportamentos também humanos, analisa tudo e mais alguma coisa. E depois dessa análise feita, se entender que há comportamentos repetidos, ou seja, se há repetição de comportamentos que não são do agrado do treinador em função daquilo que foi trabalhado, porque não se deve criticar algo que não é treinado. Eu não posso dizer a um jogador que ele fez mal uma qualquer ação em jogo, individual ou coletiva, se ele não a treinou ou se não foi solicitado a desenvolver essa mesma ação. Mas vamos supor que isso foi treinado durante várias jornadas, provavelmente ele terá o tal vídeo individual que tu falavas, para poder ver aqueles comportamentos que nada têm a ver com aquilo que é proposto em treino. Mas habitualmente, à segunda-feira, então, nós analisamos o jogo anterior e analisamos também depois o adversário para o jogo seguinte. Ou seja, essa análise é feita até por aquilo que nós também já falamos aqui, na tal questão da planificação estratégica. Percebes? Habitualmente, no primeiro treino, na sessão de treino número 1 da semana desse microciclo, nós começamos a trabalhar para a jornada seguinte, mostrando aos jogadores, em primeiro, aquilo que foi feito na jornada anterior. Agora, se tu me disseres, este vídeo para a equipa é um vídeo muito extenso, habitualmente, até por questões de foco, de concentração, este vídeo deverá ter 8 a 10 minutos, também dependendo daquilo que aconteceu no jogo anterior. E deverá ser feito no segundo treino da semana a tal primeira abordagem ao adversário, mostrando o vídeo daquilo que são as mais-valias e os pontos mais fracos do adversário, até para que os jogadores tenham consciência clara que aquilo que depois vai ser treinado em cada uma das unidades de treino é treinado também para tirar proveito desses tais pontos fracos do adversário e para anular as tais mais-valias do adversário, entendes? Pronto, é um processo normal, é simples. E que interessa é que dá à estatística dos números? A estatística dos números eu posso dizer que os dados estatísticos têm alguma relevância. Há fatores desequilibradores que não se podem medir, mas agora é muito interessante tu hoje em dia teres a perspectiva, em primeiro, de quanto é que um jogador corre durante um jogo e teres a noção exata que em função da posição ele corre um determinado número de quilómetros. Mas depois também é muito importante tu perceberes quantos metros é que ele corre em cada minuto desse jogo. Corre a cada 5 minutos desse jogo. E depois é ainda mais importante tu perceberes qual a frequência cardíaca máxima que com que esse jogo fala da frequência cardíaca máxima, percebes? E perceberes a quantidade de arranques, de sprints que ele faz e quando os faz e como os faz. Porque são esses dados
que vão ao encontro daquilo que tu pretendes. Agora, tudo isto é definido, mais uma vez, numa relação direta com o teu modelo de jogo. Quando tu sabes aquilo que queres para a equipa e quando tens todos os jogos no período preparatório, tu percebes o que a equipa deve correr em função do teu modelo de jogo. Claro. E é sobre isso que tu vais encontrar os teus exercícios, é sobre isso que tu vais operacionalizar tudo aquilo que são as tuas ideias. Tu não tens necessidade de pôr um central a correr 12 km por jogo, quando o jogo que tu vais fazer, aos 30 jogos, aos 34 jogos que tu vais fazer, tu sabes que o teu central vai correr em média 8 km, ou 8 km e 500, ou 9 km. E que desses 9 km ele vai fazer 5 a trote ou 4 a trote, vai fazer 3 com uma corrida lenta e tem 2 km então com sprints, ou se quiseres tem 500 metros com velocidade de deslocamento divididas em séries de 30 metros e por aí fora. É importante nós decompormos o jogo desta forma, e isso são esses dados estatísticos que nos dão. Agora, há uma coisa que eu te garanto: os dados estatísticos no plano técnico nunca são fiáveis, porque aí é a arte, é o engenho do jogador que acaba por marcar a diferença. Mas até a bola lá chegar, depende muito daquilo que é treinado e que é feito, ok? Claro. E lhe perguntar, é um dilema outra vez, se imagina que a sua equipa sofre um gol no primeiro e segundo minuto. Como é que você vai fazer para reagir a um trabalho semanal anterior? Ou que tu tiveste ontem uma equipa grande que luta pelo título, que ao intervalo estava a ganhar 2-0, e o penúltimo classificado da Liga Portuguesa conseguiu chegar à igualdade. Claro. Há aqui uma questão que nós nos esquecemos e que tem muito a ver, e cada vez mais é relevante no futebol, que é a capacidade volitiva em paralelo com a capacidade mental. Portanto, não tenhas dúvidas que se tu tiveres uma equipa com vontade, com capacidade de superação, com uma entrega total a uma causa e que acredite naquilo que é feito, poderá até essa equipa estar a perder por 2-0, que essa capacidade volitiva lhe permite ter a intenção de recuperar. Se não a tiver, é mais difícil. Se tiver uma capacidade mental também superior, torna-se também mais fácil. Agora, adequando isto ao processo de treino, é como um treinador que chega ao minuto 85 e começa a pedir para jogar bola na frente, a pedir para esticar jogo. Esse jogo pode ser esticado com intencionalidade, se for treinado. Ou seja, eu se colocar bola na frente, mas souber como ganhar aquilo que habitualmente se diz no futebol, como ganhar a segunda bola, nós conseguimos fazer e conseguimos ter êxito com essa tal segunda bola. Agora, a verdade é que se o fizermos sem o treinarmos, a probabilidade de termos êxito é menor. O que significa que, ao longo do período preparatório, é como um treinador que treina a sua equipa supostamente titular com 10 jogadores contra 11 jogadores. Ele está a fazê-lo porquê? Porque está a precaver-se, porque qualquer jogo ele irá ter em que vai jogar com um jogador a menos por expulsão. Claro. Percebes? Estas situações, o número máximo de situações devem ser contempladas. Agora, há consciência plena que não são todas contempladas, porque não há treinador nenhum no mundo que controle todas as variáveis do treino, nem do jogo, ainda para mais no futebol, porque é uma bola que se joga no pé. É que na mão até é mais fácil, me desculpem, todos os outros das modalidades coletivas com bola na mão, mas tu sabes que a imprevisibilidade de um jogo com bola no pé torna-se muito mais difícil, não é? Claro. Portanto, E falar agora sobre o seu papel como comentador. Já teve na Sport TV, no Canal 11 e na Rádio Renascença. Como é que foram estes tempos? Eu devo dizer que eu nunca tive nada a ver com comunicação. Surgiu de uma brincadeira em 2007, 2008, um convite de um amigo e pegou. E é algo que eu gosto muito de fazer. Gosto muito mais de treinar, como deves calcular, mas gosto muito da comunicação. Primeiro na Renascença, que já não é uma questão de paixão, é uma questão de amor, porque sempre que eu não tenho clube sou convidado no imediato para trabalhar com eles, e como tu sabes, a rádio não tem o impacto da imagem tão grande como tem a televisão, e o facto de nós não aparecermos, temos essa vantagem
de poder estar também durante mais tempo. Relativamente à televisão, à Sport TV, foi-me dada essa oportunidade quando eu vim, se não estou em erro, de Angola. Eu estive no 1º de agosto em Angola, tendo sido adjunto da UTFAC-Irá, durante 2 épocas, e quando chegamos, esse desafio foi-me proposto. Eu nunca tinha trabalhado em televisão e posso-te dizer que é algo que eu gosto muito, muito de fazer. Foram cerca de 4 anos de Sport TV, correu mesmo muito bem. E que eu adorava ouvir. E eu agradeço, obrigadíssimo. Acho que às vezes me estendo demais na comunicação, falo em demasia, Não. Aprendi mas muito. foi muito bom, foi muito bom. Acabei por sair, porque na altura também apareceu o Sporting, e quando saí do Sporting, também por razões óbvias e muito compreensíveis, porque como tu sabes, passar por adjunto do Sporting e no momento seguinte estar mais uma vez à frente das câmaras de televisão no canal que passa os jogos todos da Liga Portuguesa, podia não ser muito benéfico, nem para mim, nem para a própria Sport TV. E apareceu o Canal 11, com uma proposta muito interessante, com uma lógica diferente de tudo aquilo que nós temos visto em Portugal. Eu diria que é uma forma muito limpa de olhar para o futebol, tal como a Sport TV também o é, e foi com muito agrado que eu tive no Canal 11 e que desde o primeiro dia da abertura do Canal 11 eu tive a oportunidade de estar lá. Foi mais uma experiência fantástica e quem sabe se um dia ou na Sport TV ou no Canal 11 eu não poderei voltar, porque julgo eu que deixei a porta aberta pela forma como nos relacionamos, quer numa, quer noutra casa. Claro. Agora vou-lhe fazer uma pergunta que costumo fazer sempre, até 2, que é o momento mais negativo da sua carreira. Oh, Hugo, sabes que os momentos mais negativos, e eu felizmente até os tive numa idade muito precoce da minha carreira treinador, da minha carreira, enfim. Aquilo que eu te posso dizer é que uma experiência negativa que me ajudou muito a crescer e que serve de exemplo para os meninos recém-licenciados que julgam ter o conhecimento de tudo e que julgam controlar todas as variáveis do treino, eu posso te dizer que quando eu tinha os meus 26, 27 anos, eu comecei como treinador muito cedo, porque também não tinha muito jeito para a prática. Tentei ser guarda-redes até aos 22 anos de idade e depois tinha muita manteiga nas luvas, as bolas entravam com muita facilidade no fundo da baliza. E então dediquei-me a esta causa. Hoje em dia, como sabes, há miúdos com 17 anos que já querem fazer carreira de treinador. Na minha altura não era muito normal. Eu aos 27 anos fui treinador do Campeonato de Portugal e aos 26 estava na 3ª Divisão Nacional. Numa experiência muito negativa, e essa experiência negativa fez-me crescer muito no relacionamento para com os outros, que é algo que é fundamental. Eu era e sou um jovem, mas aí era um pouco mais jovem, com sangue na guerra, com uma vontade enorme de querer fazer tudo, de entender que mais ninguém tinha razão, e são essas experiências, são essas porradas que nos fazem crescer. Essa foi talvez a experiência melhor, sendo a pior, foi talvez das experiências que me proporcionaram mais aprendizagem. E qual é aquele momento em que você pensa nele, na sua carreira, e fica todo arrepiado só de pensar nele? Olha, eu vou-te dizer, eu tenho vários. E por incrível que pareça, há uma tendência para nós associarmos isto ao futebol profissional, à Primeira Liga, porque fica bem, porque... Então eu vou-te contar. A primeira experiência que me deu um gozo tremendo foi treinar a primeira equipa de Benjamins, escolinhas, no Sport Lisboa e Cartacho, há muitos anos, há cerca de 20 anos. Foi a primeira equipa de futebol de Benjamins no distrito de Santarém, uma equipa que jogava muito de meninos de 9 anos. E esse arrepio foi provocado por quê? Porque em iniciados, desses 7 base, 4 foram para o Benfica, 2 para o Sporting e 1 para a Académica de Coimbra. E não há reflexo maior, ou não há título maior que nós podermos ver os meninos a crescerem patamares e a mostrarem essa qualidade. Posso dizer que tive um outro momento num clube
que é o Riachense. Ficamos com uma equipa que vinha da Distrital, é o Clube Atlético Riachense, um clube onde eu tive a oportunidade de jogar e depois tive a oportunidade de treinar. Ficamos a um golo da subida à segunda Nacional de uma equipa que tinha vindo da Distrital. Portanto, é um clube, posso dizer, o João Henrique já treinou também, o atual treinador de Santa Clara já treinou também o Riachense, e é um clube muito peculiar porque tem uma massa humana terrível, é mesmo dedicada à causa. E foi extraordinário, foi uma época extraordinária, quando nós, na primeira jornada, só tínhamos 14 jogadores inscritos num campeonato da terceira divisão nacional. Depois, entre outras experiências positivas que eu tive, dizer-te que já enquanto adjunto, a passagem por Angola me marcou e muito. Deu-me experiências de vida, experiências de treino, experiências de relação que jamais esquecerei. E a outra experiência, não me perguntes o porquê, porque tive somente 4 meses de Vitória de Guimarães, mas é realmente um clube diferente. É um clube que marca, é um clube extraordinário, é um clube numa dimensão muito diferente da que eu tive no Riachos, percebes? Mas a imagem de marca é a mesma. É de uma comunidade que se entrega àquela causa. Ou seja, falei destas 4 experiências como experiências marcantes, porque o foram. Outras tive que foram muito positivas, mas tenho que relevar estas, porque adorei estas 4 experiências. E lhe pedir uma história engraçada da sua carreira? Uma história que tivesse acontecido? Olha, falei-te nas histórias de vida e podia-te falar nas histórias de Angola, que me marcaram imenso. Vou-te contar 2 histórias muito rápidas. Chegada a Angola, depois de 3 semanas de estágio na Namíbia, um país fantástico. E fomos para Angola e a primeira jornada era jogada no Uambo, com o Recreativo Kaala. E íamos de avião, e qual não é o meu espanto que o avião era um avião da base militar, da base aérea de Angola, um avião daqueles que de guerra, mas de guerra da Segunda Guerra Mundial. Sim. Tinha cadeiras de praia, portanto, fixas com um cadeado de um lado ao outro, e para meu espanto eu vi entrar muitos angolanos que iam passar o fim de semana ao Uambo e levavam galinhas, levavam coelhos, levavam tudo. Isto numa equipa de futebol profissional, talvez a equipa de futebol mais profissional que eu tive. A outra história, e isso marcou-me e faz-me perceber que quando nós criamos níveis de exigência extraordinários, devíamos um pouco também passar por aquelas experiências. E eu tive tudo em Angola e posso dizer que o comportamento do 1º de agosto para connosco foi de excelência. Assim fossem todos os clubes por onde nós passamos, mesmo no momento da saída. A outra experiência é que quando do primeiro treino nós treinávamos no regimento, no R20, em plena Luanda, em que tu tinhas a casa funerária, ao lado do campo de treinos. E eu vou montar o treino e quando chegamos para começar a fazer a mobilidade articular, o capitão, um grande capitão, o Cali, que jogou no Santa Clara também, e alguém que se tornou amigo, e é mesmo amigo, o grande Cali diz-me, para o prof, nós não podemos fazer aí o aquecimento, porque há aqui, portanto, vai aqui haver um funeral. Pá, e realmente encostado mesmo ao campo. Quando eu digo ao campo de treinos, eu falo de 5 metros, não falo de 30 nem 40 metros. Foram 2 histórias marcantes e a tal adaptação, e eu percebi a importância de nos adaptarmos a tudo isto, percebes? Foram, entre muitas outras, mas estas têm algum relevo. E eu vou-lhe só perguntar como é que está a ser a experiência e como é que vai ser a sanção da Venezuela e começa a 0-0. Olha, a experiência da Venezuela estava a começar muito bem. Vou-te explicar porquê. A Venezuela tem tido uma evolução fantástica, quer no futebol jovem, quer no futebol feminino. Para os mais esquecidos, a seleção venezuelana, em sub-20, foi vice-campeã mundial na Coreia do Sul em 2017. Perdeu com a Inglaterra somente por 1-0. E 3 anos após esse campeonato, a seleção A começa a tirar proveito de algumas mais-valias. Obviamente que não são jogadores
já eles todos maturados, mas são jogadores ainda que têm ainda potencial e têm tudo para desenvolver esse potencial. Por outro lado, a juntar esses jogadores jovens, há uma série de jogadores já muito experientes que jogam maioritariamente na Europa. Talvez os mais conhecidos, o Rincon, que joga no Torino, que já passou pela Juventus, e o Salomão Rondon, que está ele e o Osório, que agora está no Zenit, mas falta jogadores já nos 30. Portanto, o Rondon, que passou pelo Newcastle, passou também pelo Zenit e que agora tinha ido para a China com o Rafa Benítez. Portanto, juntamente com essas referências, a seleção tem tudo para crescer ainda mais. É um país que me pareceu, pelo tempo que eu lá estive, fantástico. Temos que nos adaptar àquela cultura, obviamente, e era essa a nossa intenção em continuar lá, mesmo sem a competição, ou seja, mesmo sem o apuramento para o Mundial, mesmo sem a Copa América, para termos um conhecimento claro daquele país, da cultura do país e, sobretudo, do campeonato interno do país. O que é que nós fizemos? Eu e os outros adjuntos estávamos já a ver os jogos da Liga Venezuelana e o José Peseiro tinha feito já um trabalho enorme ao percorrer a Liga Espanhola e a Segunda Liga Espanhola, a Liga Italiana, a MLS, porque todos os jogadores da seleção, aqueles que têm ido à seleção, praticamente jogam todos eles na Europa, ou na MLS, ou então na Liga Colombiana. Portanto, e ele estava a fazer, estava a ter esse contacto individual com cada um dos jogadores, com aquele núcleo duro, e era esse o trabalho que estávamos a fazer. Obviamente que sabes que a pandemia, se registra agora como muito forte, é principalmente na América do Sul. E vamos ter esperança que tudo se resolva e vamos ter esperança que as intenções da FIFA ao jogar em outubro, no apuramento para o Mundial, se possam concretizar para que nós possamos, em agosto, setembro, regressar à Venezuela. Mas é como te digo, neste momento, fruto daquilo que tem acontecido, temos que ter muita paciência, muita calma, muita serenidade. Vou-lhe fazer só a última pergunta. O que é o futebol para si? Diz, Hugo. O que é o futebol para si? O que é o futebol para mim? O futebol para mim é colocado num patamar tão elevado que todas as atividades que eu tenho, desde a comunicação, como tu disseste, mas principalmente o treino, principalmente o jogo, mas também, para além da comunicação, os cursos de treinadores de futebol, quer na Associação Futebol Lisboa, quer na Associação Futebol de Santarém, quer também, onde eu já tive a oportunidade de ir, que foi um trabalho fantástico, na Associação Futebol de Porto Alegre. Ou seja, como vês, toda a minha vida está relacionada com o futebol. Ora, se está relacionada com o futebol, até em áreas que não têm só a ver com o jogo e com o treino, a minha vida é o futebol. Obviamente que tenho de dizer, como tenho uma família extensa, tenho 4 filhos e tenho uma linda mulher, portanto, tenho a família como qualquer ser humano racional o deve fazer, está em primeiro, para que o futebol possa estar logo a seguir. Claro. E quero-lhe agradecer imenso por ter estado aqui connosco. Foi um privilégio enorme estar aqui a conversa consigo. E já sou seu fã e da Sport TV. E comecei isto aqui do meu site e muito à palma dos vossos comentários naquela altura. Estava na Alemanha e fazia perguntas e vocês respondiam-me muitas vezes. E muito obrigado. Não, obrigado eu. Estou sempre disponível, está bem? E continua. Eu de vez em quando já percebeste que eu vou ver um pouco, até de alguns colegas e amigos que também tu tens entrevistado, e é um privilégio e é muito bom que exista gente com vontade. Está bem? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu.